Um espelho partido não reflete menos. Reflete diferente. A rachadura não apaga a imagem, ela multiplica. Fragmenta. Transforma um rosto em vários rostos que existem ao mesmo tempo, cada fragmento carregando uma parte do todo que o espelho inteiro escondia na sua perfeição lisa. Às vezes é preciso partir o espelho para enxergar o que o espelho inteiro era bom demais em esconder. Olhe para esta rachadura. Ela não aconteceu de uma vez, as rachaduras raramente acontecem de uma vez. Esta começou pequena, no canto superior esquerdo, num dia qualquer em que algo bateu na superfície com força suficiente para iniciar o processo, mas não suficiente para terminar. E foi crescendo. Com aquela paciência que só as rachaduras têm, a paciência do que não tem pressa porque sabe que o tempo trabalha a seu favor. Semana a semana, centímetro a centímetro, a rachadura atravessou o espelho do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, uma linha diagonal que dividia o reflexo em dois mundos que não se encaixavam mais com a precisão que o espelho inteiro prometia. Antenor olhava para esse espelho todos os dias. Todos os dias via o rosto dividido. E por um tempo que é difícil de precisar, meses, talvez mais, não fez nada. Não porque não visse a rachadura. Porque havia algo naquele espelho partido que era mais honesto do que seria um espelho novo, inteiro, perfeito. O espelho inteiro mostraria um homem. O espelho partido mostrava o que havia se tornado desse homem. E havia dias, raros, fugazes, mas havia, em que Antenor precisava da honestidade do partido mais do que do conforto do inteiro. Você já preferiu o espelho partido? Já houve um momento em que a imagem fraturada, incômoda, incompleta dizia mais verdade do que qualquer reflexo perfeito conseguiria? Em que você não consertou porque consertar seria perder a única forma de honestidade que ainda estava disponível? Fique com essa pergunta. Ela vai fazer sentido antes do fim deste capítulo. Seja bem-vindo ao 8º capítulo da saga O Homem que a Cidade Engoliu. Chegamos ao fundo do poço. Não o fundo dramático do cinema, aquele com a cena explosiva, um momento de ruptura cinematográfica que todos reconhecem como o ponto de virada. O fundo real. Que é mais silencioso. Que é mais parecido com uma manhã comum em que você acorda e percebe, com uma clareza que o cotidiano havia impedido, que chegou num lugar do qual não dá para continuar descendo. Esse é o capítulo do fundo. E do primeiro olhar para cima. Os netos haviam começado a aparecer. O tempo tinha passado, mais do que a saga permite perceber quando você está dentro dela, capítulo a capítulo. Os filhos mais velhos haviam crescido, haviam construído vidas, haviam trazido de volta para aquele apartamento que havia ficado menor com os anos as crianças que nasceram dessas vidas. Os netos de Antenor. Havia algo neles que despertava, nos raros momentos em que despertava, o homem que havia existido antes de Salvador. O homem das histórias da lamparina. O homem que sabia o nome de cada peixe. As crianças pequenas têm uma capacidade que os adultos perdem com o tempo, a de amar o que está à frente sem o peso do que estava antes. Os netos não conheciam o Antenor do interior. Não tinham comparação. Tinham apenas o avô que estava ali, e amavam o avô que estava ali com aquela generosidade incondicional da infância que não faz distinção entre o que a pessoa é e o que deveria ser. E Antenor, nos momentos em que conseguia, amava de volta com algo que se parecia, mais do que qualquer coisa nos últimos anos, com um homem que havia sido. Havia uma neta, a mais nova, com a idade que o filho mais novo tinha quando chegaram a Salvador pela primeira vez, que havia desenvolvido o hábito de escalar o avô. Literalmente escalar. Subir pelo joelho, pelo colo, até chegar ao lugar que considerava o melhor lugar do mundo, os ombros de Antenor. Dali ela via tudo de cima. Dali o mundo tinha outro tamanho. E Antenor, quando estava em condições de ser escalado, quando o dia havia sido o tipo de dia que permitia esse Antenor, ficava parado com a neta nos ombros com uma expressão que Helena observava da cozinha e guardava como se fosse um objeto que precisasse ser preservado. Você já foi salvo por uma criança que não sabia que estava te salvando? Que chegou com aquela presença total, aquele amor sem agenda, aquela escala literal ou figurativa que te colocou num lugar do qual o mundo tinha outro tamanho. Crianças não salvam com intenção. Salvam com presença.
E às vezes a presença de alguém que te ama sem saber o peso do que te ama é o único tipo de amor que ainda chega onde precisa chegar. O episódio aconteceu numa tarde de domingo. Não o pior dia da saga, esse já havia passado. Mas o dia em que o pior finalmente teve testemunhas que não sabiam o que estavam testemunhando. Os netos estavam no apartamento. Antenor havia saído mais cedo naquela tarde, não a volta habitual de 2 quadras. Havia saído de outra forma, por mais tempo, com aquela ausência que Helena reconhecia pela qualidade do silêncio que ele deixava no apartamento quando não era a saída habitual. Quando voltou, os netos estavam na sala. A neta nos ombros de um dos filhos. O neto mais velho montando algo no chão. Helena na cozinha. Ele entrou. E havia algo diferente, não o diferente habitual, não o diferente que a família havia aprendido a medir em milímetros. Era um diferente maior. Um diferente que a criança mais velha dos netos, 6 anos, a idade em que as crianças já não são completamente protegidas pela inocência mas ainda não têm a linguagem para o que vem, percebeu antes dos adultos. O neto parou de montar. Olhou para o avô. E fez o que as crianças fazem quando percebem algo que não conseguem nomear. Foi até a mãe. Não disse nada. Apenas foi. Ficou perto da mãe, e esse gesto, esse movimento silencioso de uma criança em direção à segurança disponível, foi o que quebrou a contenção de todos. A filha, que havia crescido naquela casa, que tinha o radar instalado desde criança, que havia calibrado a presença durante anos, viu o filho se mover e viu o pai. E fez o que Helena havia feito durante anos, mas que os filhos haviam prometido a si mesmos que fariam de forma diferente. Disse o que precisava ser dito. Com voz baixa. Sem drama. Com aquela firmeza de quem esperou o momento certo e reconhece que o momento, desta vez, não podia esperar. Pai. As crianças não podem ficar aqui assim. 6 palavras. Antenor olhou para a filha. Olhou para o neto que estava colado à mãe com a instintividade de quem encontrou o lugar mais seguro do cômodo. E alguma coisa que havia resistido por anos a ser vista, cedeu. Não cedeu de forma bonita. Não houve um momento cinematográfico. Houve apenas o peso de um homem que viu, nos olhos do neto de 6 anos, o mesmo olhar que havia sido dirigido a ele quando era o pai que chegava tarde, e reconheceu, com uma clareza que os anos de bebida não conseguiram completamente apagar, o que havia feito. Os netos foram embora naquele dia. Com a filha. Com as crianças. Com as bolsinhas que tinham trazido e que foram arrumadas com aquela pressa que tenta parecer calma e não consegue. O apartamento ficou quieto. Helena ficou. Ela sempre fica. Existe um silêncio que é diferente de todos os outros. Não o silêncio da paz, esse tem leveza. Não o silêncio do luto, esse tem peso conhecido. Não o silêncio da espera, esse tem direção. É o silêncio do que você criou. O silêncio que existe porque as pessoas que deveriam estar fazendo barulho foram embora, e foram embora por algo que você fez, ou deixou de fazer, ou foi, ou se tornou. Esse silêncio tem uma textura específica. Ele não é neutro. Ele devolve. Devolve tudo o que você colocou nele ao longo dos anos, cada ausência, cada jantar em que não estava presente, cada sorriso que não chegou a tempo, cada história que parou de ser contada, cada neto que se afastou instintivamente para o colo mais seguro do cômodo. Antenor ficou sentado na cadeira da sala. Não a cadeira de sempre, de alguma forma havia escolhido uma cadeira diferente, como se a cadeira de sempre fosse um território que aquele Antenor não tinha mais direito de ocupar. Helena havia ido para o quarto. Não por raiva, por um entendimento que ia além das palavras. Havia coisas que Antenor precisava fazer sozinho. E essa era uma. Ele ficou. O barulho de Salvador entrava pela janela pequena, o barulho que nunca havia aprendido o nome dele, que nunca havia parado quando ele chegou, que havia continuado com a mesma indiferença dos primeiros dias de 1972 e que continuava agora, décadas depois, com a mesma indiferença de quem nunca soube que havia um homem do Paraguaçu sentado numa cadeira estranha na sala de um apartamento sem janelas grandes. Você já ouviu o silêncio que você criou? Não o silêncio que aconteceu com você, o silêncio que veio do que você foi?
É uma experiência muito específica essa. Muito silenciosa. Muito honesta. Muito difícil de suportar e impossível de fugir porque você está no centro dela e para onde quer que vá o silêncio vai junto. Antenor não fugiu naquela noite. Ficou. E ouviu. E isso, ficar e ouvir, foi a coisa mais difícil que ele havia feito em anos. Ele ficou sentado por um tempo que não soube medir. Não bebeu. Esse detalhe importa, não porque seja heroísmo, mas porque é verdade. Não havia nada para beber em casa. Helena havia cuidado disso, sem drama, sem anúncio, ao longo de um tempo que era o tempo que ela havia decidido que era suficiente. Havia chegado o momento em que as coisas que poderia ter feito antes não haviam sido feitas, e o agora era o agora que restava. Antenor ficou sentado. Com o barulho de Salvador pela janela. Com o silêncio de dentro. Com o peso de décadas que havia chegado ao lugar onde o peso finalmente pesa sem que nada mais absorva. E então, com aquela lentidão de quem não tem mais pressa porque não há mais lugar para onde correr, ele foi para o banheiro. E ficou diante do espelho partido. O espelho mostrou o rosto dividido. O rosto do lado esquerdo da rachadura, o servidor público, o pai, o marido, o homem de Salvador que havia sobrevivido fazendo o que havia encontrado para suportar o que não havia pedido para suportar. O rosto do lado direito da rachadura, outra coisa. Algo que ele reconhecia mas que havia passado tempo demais fingindo que não precisava reconhecer. Os dois rostos no mesmo espelho. Separados pela linha diagonal que havia crescido centímetro a centímetro com a paciência das coisas que não têm pressa. Antenor ficou parado diante do espelho por muito tempo. E então, com aquela imprevisibilidade que os momentos de lucidez têm, porque se fossem previsíveis não precisariam ser momentos, seriam escolhas. Veio o rio. Não o barulho do rio. Não a imagem do rio. Foi o cheiro. O cheiro de barro úmido e mato fresco que nenhuma cidade havia conseguido reproduzir, que a infância registra antes mesmo que a palavra infância faça sentido. Você já foi trazido de volta por um cheiro? Não uma lembrança, um cheiro. Aquele tipo de memória que não passa pelo pensamento, que não pede permissão, que chega diretamente ao lugar onde você guarda o que era antes de se tornar tudo o que veio depois. O cheiro não precisa de palavras. Não precisa de contexto. Não precisa de explicação. Ele simplesmente chega, e por um momento você está em dois lugares ao mesmo tempo. Antenor estava num banheiro de Salvador. E estava nas margens do Paraguaçu. Ao mesmo tempo. Os dois lugares. Os dois homens. O espelho partido mostrava os dois. O cheiro durou o tempo que os cheiros duram, que é mais longo do que parece e mais curto do que você precisaria. E no tempo em que durou, Antenor viu coisas que o cotidiano havia impedido que fossem vistas. Viu o filho de 16 anos no aniversário, as 7 palavras, o copo, o olhar. Viu a neta nos ombros, o mundo tendo outro tamanho lá de cima. Viu o neto de 6 anos se movendo em direção à mãe com aquele instinto que as crianças têm e que o amor de um avô não havia conseguido ser suficiente para desativar. Viu Helena no quarto. Que havia ficado quando os netos foram. Que havia ficado quando os filhos foram. Que havia ficado quando o Antenor do interior havia ido embora na poeira de uma estrada de terra e não havia voltado completamente. Helena que ainda estava lá. Com a caderneta na gaveta. Com as contas alinhadas. Com a palavra ainda na última página. Ainda. E Antenor, de frente para o espelho partido, com o cheiro do Paraguaçu que não era real mas que era mais verdadeiro do que qualquer coisa que havia cheirado em décadas, entendeu o que a palavra significava. Não esperança no sentido ingênuo. Esperança no sentido de aposta. A aposta de alguém que ainda acredita que o homem que existe dentro do partido é capaz de encontrar, se não a cura, ao menos a direção. Ele foi até o quarto. Helena estava acordada, ela sempre estava acordada, havia deixado de fingir que dormia mais tempo do que ele sabia. Ele sentou na borda da cama. E disse, com a voz de quem não sabe ainda como se diz, mas sabe que precisa dizer. Helena. Só o nome. Só isso. Mas o jeito como disse,
com o peso que o interior dava às palavras antes de pronunciá-las, com o respeito de quem sabe que aquele nome carregava uma história que lhe havia custado muito e que não havia sido suficientemente reconhecida. Helena ficou quieta por um momento. E então colocou a mão sobre a mão dele. Sem falar. Porque havia coisas que não precisavam de palavras, que as palavras diminuiriam se tentassem carregar. A mão de Helena sobre a mão de Antenor. Não era solução. Não era perdão declarado. Não era o fim de nada nem o começo de tudo que deveria ter começado antes. Era um homem e uma mulher sentados na borda de uma cama num apartamento sem janelas grandes numa cidade que nunca aprendeu o nome de nenhum dos dois. E entre eles, naquele silêncio específico que desta vez não era o silêncio do que ele havia criado, mas o silêncio do que eles ainda eram. Alguma coisa que não havia nome perfeito. Mas que estava lá. Às vezes precisamos nos partir para nos ver inteiros. O espelho inteiro mostrava um homem. O espelho partido mostrou o que havia nesse homem, os fragmentos, as versões, os rostos que coexistiam sem que o espelho inteiro tivesse honestidade suficiente para revelar. Antenor havia se partido. Ao longo de anos, gota a gota, como o rio que seca sem que ninguém perceba. E no fundo do poço, olhando para o espelho rachado do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Havia encontrado algo que o espelho inteiro havia escondido bem. Ainda estava lá. O pescador às margens do Paraguaçu. O homem que sabia esperar sem desejar. O pai que contava histórias à lamparina. O homem que possuía o mundo porque possuía a si mesmo. Partido. Fraturado. Dividido pela linha diagonal que os anos haviam construído. Mas lá. No próximo capítulo, o penúltimo desta saga, vamos ver o que acontece depois do fundo. Não há recuperação completa, a vida não funciona assim e esta saga não vai mentir sobre isso. Vamos ver o que acontece quando um homem decide olhar para o fragmento que ainda é inteiro e perguntar o que fazer com ele. Um neto vai encontrar uma fotografia. E uma conversa que nunca aconteceu vai finalmente encontrar uma forma de existir. Se você chegou até este capítulo, se acompanhou o Antenor do interior até aqui, você sabe que esta saga não simplifica. Que o fundo do poço não tem fanfarra. Que a virada não tem música de fundo crescente. Tem um homem. Uma mulher. Uma mão sobre outra. E o nome dito do jeito que deve ser dito. Deixa nos comentários. Você já teve um espelho partido assim? Um momento em que a fratura mostrou mais do que a perfeição escondia? Não precisa ser sobre dependência. Pode ser qualquer partição, qualquer momento em que o que quebrou revelou o que o inteiro não deixava ver. Inscreva-se no canal e ative o sino. O próximo capítulo é o Homem do Rio, e ele vai voltar ao início. A vara de bambu. Ao Paraguaçu. Ao homem que era antes da cidade. Mas desta vez, quem vai encontrá-lo não é Antenor. É um neto. Inscreva-se. Ative o sino. Até o próximo capítulo. O espelho ainda está no banheiro. Com a rachadura. Mas desta vez, quando Antenor se olhar nele amanhã, ele vai procurar o que está inteiro em vez de desviar o olhar do que está partido. É pouco. É muito. É o começo.